Ô, Consta, deixa o Consta aí, ó. Consta. Ó o Consta. Vamos aproveitar o Consta aqui, ó. Vamos aproveitar o Consta. aí. É que eu tenho break agora? Pera aí, não é agora. Não, qual? Mas não é depois? Não é na TV? Isso não vai entrar na TV? Então, Dedê. Então pronto. Porra, Dedezinho, pra cá. não faça isso, meu amor. É que vai entrar na TV, já aproveitamos o Consta aqui, ó. Consta aí, pô. Fazemos no Leonardo lá, na mudança. Pode ser ou não? Que honra. Tô até com E aí, Consta? O que você tá escrevendo aí? Você tá por terras brasileiras. O que você tá fazendo aí, Consta? E as pesquisas? Está vocês, Emílio. E esses bolsonaristas na rua, essa gentarada que vai no Bolsonaro, o cara E a vai... meia dúzia que vai no... E o Barba. Lula faz... Os outros falaram em 70, 100 mil pessoas. E não Mas tava tinha- frio, hein? Não tinha 10%. Tava frio. Não, Do frio. Tava frio. A culpa é do frio Não, agora. não, pera lá. O meu show tinha Tava mais frio. gente. acho que a Glaze Hoffman, alguém assim, falou assim, não, é que tava com muita vigilância e tava muito demorado pra deixar as pessoas entrarem. Tinha muita gente Então fora tinha um entorno, da não contagem. mostrou o entorno, é. É impressionante. Ah, Não, tem na dó. verdade é o seguinte, eu acho que o Fantástico, sério mesmo, o Fantástico tinha que lançar um programa maneiro, tipo assim, aquela coisa dos animais exóticos, né? Quem são, o que comem, ou por onde andam, quanto dormem. come Não, mortadela. Os eleitores esse é do o Globo PT, Repórter. porque eles são milhões e milhões, segundo as pesquisas, né? Mas nós não vemos nas redes sociais, nós não vemos nas ruas, não vemos em canto algum, a verdade é essa. Então nós temos que acreditar nas pesquisas fajutas. Não dá pra acreditar, não dá. Consta, a gente tava conversando antes do programa o seguinte. Muita gente não manifesta o voto com medo de represálias. Então, artistas, às vezes, tá até falando aqui, quando o artista não fala, normalmente ele é Bolsonaro. É isso. Sim, jogador de futebol também. É. Também. Então, quer dizer, existe aí um efeito que teve nos Estados Unidos Espiral de silêncio, na primeira Intimidar. na primeira eleição do Trump, 2016. né? Que o cara às vezes é Bolsonaro, mas ele não assume. Você acha que a gente está enfrentando É isso? o voto tímido, né? Eu até lembro do Guga, não o daqui, o da outra emissora. O que Chakras, o Guga cabelado. disse, eu não conheço ninguém que vai votar no Trump, então não tem chance dele ganhar, porque na bolha dele ninguém ia votar e também as pessoas que porventura Tem medo de fossem represar. votar, é um efeito de intimidação, cria-se uma espiral de silêncio. Você é mal visto no clubinho, no jantarzinho inteligente, você é um cara do mal, onde já se viu votar numa figura dessa. Então eu acho que ainda existe o voto tímido, porque a demonização, e isso tem a ver com o fenômeno da demonização que o Marco Antônio volta e meia traz aqui. E é uma estratégia que a gente tem que trazer à tona, sim, porque é uma estratégia perigosa. A turma tá fazendo isso para vencer a eleição, mas as consequências, os efeitos práticos disso são, às vezes, incontroláveis. Quando você trata como um verme, outro dia eu chamei a atenção da Mas deputada. Tipo o quê? Demonizar o apoiador do Bolsonaro, o presidente e Tipo todos... gado. Emílio, Passa pano. Bastou, não, muito pior do que isso. Isso é levinho. Isso é leve. Verme. Ele é- Desumanização. Sim. A deputada Samia Bonfim, que está me processando por outros assuntos e vai perder, ela disse que o presidente é um verme. Eu ainda fui na rede social dela e falar, deputada, a senhora não acha equivocado chamar um presidente de verme? Porque o que a gente quer fazer com verme? A gente quer eliminar, expurgar. Então é um negócio que vai criando um clima de que vale tudo para derrotar essa gente, que não é gente, que não é humano. Então isso é uma coisa que tem efeitos perigosos. A gente já viu isso no passado, Emílio. A demonização dessas figuras, né? E é a estratégia que eles estão usando. E aí, dentro desses ambientes, né, da esquerda caviar, no jantarzinho da elitezinha, como é que você vai assumir que você vota num cara desse se todo mundo em volta tá falando, onde já se viu, o cara é um genocida, o cara é um verme. Você não pode declarar apoio a alguém assim. Então existe sim a intimidação, o voto tímido, né? E acho que vai surpreender uma vez mais. E de novo, eu entendo o esforço do Sami, acho louvável, de partir da premissa de que não é má fé. Da pesquisa. Vamos tentar entender A que gente não é um esforço deliberado de enganar, de manipular. Vamos tentar. Eu acho que existe o erro metodológico, a mudança do censo e tudo mais, a amostragem que eu entendo que muita gente utiliza essa ordem de grandeza, 2.000, 3.000 entrevistas, mas num universo de 130, 140 milhões de eleitores, eu acho pouco. Sim. Eu acho pouco. Então tem vários fatores. Agora, eu não descarto também a tramóia. a intenção deliberada de enganar. Eu não descarto. E assim, tem vários
várias questões que circundam aí os institutos de pesquisa que nos levam a ter essa desconfiança. É natural isso. A gente sempre fala do Datafolha. Você tem a agência Lupa, que erra demais. Nós temos cheque e pré-checa. Exatamente. Hoje a pesquisa que saiu foi do BTG. André Esteves, todo mundo lembra, em relação ao PT, o que acontecia. Aí o mais engraçado vem a mídia, né, Marco? Hoje falava assim, Lula está estável e Bolsonaro oscila 2 pontos pra cima. Ele não cresce. O Bolsonaro nunca cresce, ele não sobe, ele oscila. Então essas coisinhas que... Tem gente, às vezes, desatenta que pode cair num truque desse, mas quem trabalha com isso e acompanha, né? E eu sempre brinco que o meu hobby, além da bateria, é uma espécie de media watch. Eu gosto de implicar com meus pares. Porque os meus pares, né, os jornalistas, eles têm essa empáfia. Eu sou imparcial, eu busco o fato, vossa excelência. E a gente vê um bando de tucano-petista, tudo vermelhinho, tudo canhota, tudo canhoteiro. Que tem muito também, né? Aqui, eu não posso falar essas coisas. Eu também não gosto de falar. Eu não posso falar, daqui a pouco tu tinha briga comigo. Eu não gosto de falar também. Mas tem. Da redação. Tem. Eu não vou dizer que a Terra se move, todo mundo que se move. O Emílio não gosta de falar, mas fala 14 vezes Então, por Deixa programa. eu fazer uma pergunta sobre a questão dessas pesquisas aí, porque eu não sei, se eu não me engano foi a Amanda que falou, que o Lula, ele... Não foi a Amanda não, foi alguma outra pessoa que passou por aqui, Alguém falou falou que o Lula, desde de pesquisas anteriores a esse momento agora, que a gente já está chegando já bem pertinho das eleições, o Lula mantém com uns 40 e poucos %. Ele está acima do Bolsonaro. A gente tinha antes um cenário que tinha o Calcinha, tinha o Marreco, tinha a turma toda, por isso que estava meio pulverizado. E a gente está vendo uma crescente do Bolsonaro nas intenções de voto. Você acha que essa é a tendência? Ele subir e o Lula ficar com esses 43 desde lá de trás e não passar disso? Morgado, o Lula não tem isso tudo, mas ele não pode passar disso. Não tem nenhum fator para explicar algum crescimento eventual do Lula. Do Bolsonaro tem. Sim. Que ele tá se comunicando com outro público por meio dessas entrevistas em redes sociais, que não é o público dele, o Flow e tudo mais. Hoje tem o Jornal Nacional, que ele vai falar para um público que obviamente não é o dele, né? Porque bolsonarista já não quer saber mais da Globo faz tempo. E vamos ver como é que vai ser a entrevista, mas eu não acho que vai haver um esforço dos apresentadores em parecer minimamente imparcial, né? Acho que eles não escondem ali o grau de torcida. E tem a economia. A economia está a 7 focos seguidos que as revisões são feitas para cima do 9, PIB. a 9. 9 já. 9 focos. Quer dizer, é um negócio impressionante. O Paulo Guedes cantou a pedra. Mas esses caras são ruins da Focus, hein? Não é Focus, Não é Focus, é uma entrevista. É uma entrevista Não, tá aqui, analistas. ó. Esses caras só erram. Não, mas Focus Não é uma empresa, não é uma agência, é uma entrevista com vários analistas. Certo. Com o Exame-Dana da vida das instituições financeiras. Das instituições financeiras. E isso é feito há muitos anos. Há muitos anos, Mas você pega também, tem FMI Tá aqui, que ó. tem errado demais, de mais de 3 vezes que o FMI Tá aqui, ó. errou. Focus. Olha lá. Mercado reduz projeção de inflação pela 9ª vez. Não, eu tenho aqui Aí ele um- fala, vai dar 7, tá em 6. Ó, que Os caras legal. também são ruins. Erram tudo. Ó, Mas que o legal. economista Tudo. é isso mesmo. O economista é o profeta do passado. É pra explicar o que aconteceu, né? Porra, sério? Não leva muito a sério as previsões. Olha aqui, não. Emílio. Começou o ano. Aqui. Sim, Tá PIB. 0,36 era a projeção do Isso. Focus. No primeiro relatório Já tem gente do falando ano. em 3. É, Já tem, a média tá 2. A média tá 2,02. E já tem mas gente os com 3. bancos mesmo já estão falando em 2,5. Em 2,5. E já estão falando que ano que vem vai ser ruim, né? Já estão fazendo essa troca. E aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: eu acho que a campanha do presidente Bolsonaro deveria se esforçar mais na comunicação em relação à questão comparativa aos nossos vizinhos. Porque é óbvio que teve uma pandemia, teve os lockdowns, E teve pra todo mundo. os Doriana defenderam e tudo, e agora fingem que não. Economia fica pra depois, aí veio depois falando, culpa do governo. É muita desonestidade que a gente tá lidando aqui. Mas isso tem algum impacto eleitoral, porque o povão que não tá ligado no dia a dia na política, ele tá lá vendo que as coisas não estão fáceis e ele culpa, via de regra, o governo que tá no poder. Só que tem que olhar pro lado. E o esforço de comunicação do governo deveria ser esse. Olha o que está acontecendo com os vizinhos. Vocês estavam falando aí do cara da Farc, mas tá tudo. O Chile já tá ferrado. Sim, o Boric. Recessão técnica. A Colômbia já tá tendo fuga de capitais. A Argentina já é game over.
Os argentinos estão em pânico porque destruíram o país. E o socialismo... Acabou a Argentina, hein? Ô, Emílio, o socialismo é uma máquina, é uma arma de destruição em massa. Meu Deus. As pessoas têm que levar a sério Chile e isso. Colômbia estavam indo bem, né? Estavam indo bem antes da pandemia. Então é o toque de merdas. Tem o toque de Midas e o toque de merdas. E a esquerda, o que toca, Agora, apodrece. isso que você Olha fala- a Califórnia, cara. Olha o que tá acontecendo com a Califórnia. Agora, isso que você falou também tem o efeito contrário, né? Eu lembro bem de 2000 a 2008, mais ou menos, a gente teve uma alta de commodities. Todo país exportador de commodities foi bem. Bombou. E muita gente liga a um fato mundial ao governo Lula, do Lula. exato. Mas E- se você comparar qualquer país exportador... Tava melhor. subiu. Todos estavam melhores. Todos os emergentes. Mas como que a população entende isso? Tem que tentar comunicar. Eu não acho que o povo, hoje em dia, é facilmente enganável assim, não. Exato. Eu sinto na rua, hoje, saindo pra cá, o cara que tava fazendo a obra lá no prédio que eu tava, virou e me reconheceu. Então, assim, nós estamos falando cada vez mais pro trabalhador, pro cara simples, que não necessariamente ele tem a universidade, mas ele tá atento. E esse povo ganhou gosto pela política e tá percebendo que tem um jogo sujo aí. Quer dizer, eles entendem que não era mérito do governo Lula no passado isso que aconteceu. Ao contrário, o Brasil estava pior do que os pares emergentes, né? Só para dar um número do que o Sami está falando, os termos de troca, que é um termo econômico e tudo, mas aquilo que a gente exporta sobre aquilo que a gente importa, nós precisávamos de X toneladas de minério de ferro para comprar Y televisores. Quando entrou o Lula, o Barba é sortudo nesse aspecto, em 2003 começou a ter um salto nisso. Em alguns anos, o mesmo X de tonelada de minério de ferro que a gente exportava, importava 32 Y televisores. 32 vezes mais televisores. Ou seja, houve um boom ali. E o que o PT fez com isso? Estimulou o consumo, endividamento, como se não houvesse amanhã. A fábula da cigarra. E aí, alguns economistas... Igual o Putin. O Putin cantaram a fez pedra. isso. O Putin fez isso na Rússia, né? Sim. Ele fez a mesma coisa. E tem coisa que as pessoas não enxergam também, que é um problema sério. Incharam a máquina pública, ou seja, gasto público explodiu na era petista. Para você derrubar isso daí, demora décadas. Não é uma coisa simples de você diminuir. A gente está batendo recorde de diminuição de gasto com a máquina pública. Teve também a corrupção. Quer dizer, é dinheiro vazando por todos os lados, sangrando. Então, o Brasil é o famoso voo de galinha, né? Não adianta nada você dar essa decolada e não ter estabilidade para crescer, que foi o que o ministro da Infraestrutura e o pessoal do Ministério da Economia fizeram durante esses 4 anos de Bolsonaro. É preparar o terreno para a gente se desenvolver se continuar com políticas que é o liberais. que o ex-secretário Adolfo Saxida falava, inclusive aqui falou na Jovem Pan, que tinha que ver a qualidade do PIB, não só o número, o quantitativo. E é verdade, porque você consegue estimular artificialmente uma economia por algum período se você ligar as máquinas todas e bombar a liquidez, injetar crédito público e tudo mais. Só que isso não é sustentável. E esse governo, ele, por vir com uma equipe técnica liberal, em que pese eu concordar muito ali com o seu ponto em relação aos liberais que não entram em briga e nunca limparam fossa. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Ele fala, vou publicar um livro. Quando aperta, o liberal não entra em briga quando ele tá na briga, ele pula fora da briga. Mas o Constantino sabe disso e ele já falou muito Então, mas sobre você acha que o Bolsonaro representa esse cara que entrou pra bater, que entrou na porrada? Representa. E Exatamente. ele se uniu ao único liberal que tem esse perfil, o Paulo Guedes. Paulo Guedes, quando ele era meu chefe, ele falava pra mim, Rodrigo, você me lembra muito eu na juventude. Você é aguerrido, combativo, você gosta de uma briga. Eu tô ficando mais velho, não tenho saco. Mais ou menos, né? Foi arrastado pra política. Uma vez ele me falou, Rodrigo, isso é uma selva. Ele foi arrastado pra política, sendo chamado de tchutchuca por vagabundo, vamos combinar, né? Exato. Por vagabundo. E aí ele reage desse jeito aí, que hoje em dia choca os liberais limpinhos. Né? Ele vira pra França e fala assim, vamos ligar o dane-se. Né? Não sei se aqui pode falar, pode, né? Pode. Vou ligar o foda-se, né? E ele manda essa na lata. Aí choca as análises pipérnicas. As análises pipérnicas ficam, olha, diplomacia. Aí saiu hoje. O Piper, Tá no o Piper Estadão. não é da... O Piper não é da... São as narrativas O pipérnicas. Piper não é Ciro. Não, ele é Ciro. Não, mas é Ciro, mas é... liberal. É esquerda. Não, Não, é esquerda. eu tô falando em relação liberal. a ficar horrorizado com o tom do Paulo Guedes. Aí hoje tá lá, né? Safrinha recorde. Vai ser a maior da história. É que eles chamam de safrinha essa época do ano. Não é que é uma safra pequena. Sim,
assim, de novo, a China, o Brasil batendo recorde de exportação para a China. Lembram que eles falaram que o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, critica a China, o Brasil é um pária internacional, ninguém vai comprar nada do Brasil. O Macron, presidente da Argentina, segundo o Danones, o Macron está horrorizado com as florestas da Amazônia queimando. Porra, recorde de queimada na floresta. E a Greta Thunberg sumiu. Ele tava lá. Ô, Emílio, tua audiência sabe disso. Nós estamos lidando com picareta. Sim. Isso é tudo narrativa, é tudo 171, é engodo. Só que o público tá atento. Faz uma enquete aí, a turma não cai mais no conto da carochinha. Exatamente. Não cai. E uma coisa que me incomoda mais do que o esquerdista reclamando do posicionamento do Paulo Guedes é o pseudo-liberal. Que tem uma galera aí de partidos que se proclamam liberais, laranjinhas da vida, que ficam com esse negócio do nojinho estético o tempo todo e não olham a matéria, não olham o conteúdo e o tamanho da briga que tá em voga hoje então, no Brasil. Mas você acha que tem que ter essa figura, que é o cara que não tem medo do conflito, que fala, isso aqui... Tem que ter. Eu vou dar um exemplo pra responder você. Eu moro numa cidadezinha pacata, aprazível, de 70 mil habitantes. O xerife lá tem 2 funções, basicamente. Tirar gato de árvore e acompanhar o alligator de vez em quando de volta pro canal. É perigoso. Se aparecer um grupo de bandoleiro lá, você acha que vai ser esse xerife que vai enfrentar ou vamos ter que chamar alguém que só por acidente do destino não tá no mesmo bando? Então, assim, o ponto é a figura do herói trágico, que um grande historiador militar, o Victor Davis Hanson, professor na Califórnia, ele tem um livro, O Caso por Trump, The Case for Trump, onde ele traz essa figura da mitologia. E o herói trágico, ele é aquele que ele só, por algum motivo do destino, ele não faz parte do lado ruim da história. Como é que você acha que o cara tá infiltrado na Al-Qaeda? Você acha que é um cara que limpinho, tipo eu e Marco, assim? Ou você acha que é um cara que mete a mão na fossa? É porque o cara tá dentro da Al-Qaeda, ele conhece como é que funciona. O cara só não é da Al-Qaeda por acidente do destino, ele tá lá por algum motivo querendo implodir aquele troço. E a gente precisa desse cara que se suja. Então, sem dúvida, no momento que você tá enfrentando bandoleiros, no momento que você tá enfrentando o Foro de São Paulo, as Farc, cúmplice de bandidos, gente que tem diálogo cabuloso com PCC, gente que defende a lógica do assalto e chama de meninos sequestradores, você não vai enfrentar isso com Doriana. Isso aí. Não vai. Eu vou fazer um break agora, mas o Constantino volta na sequência. Temos muita coisa para discutir nesse programa. Muita. Não, tem privatização. Inclusive, porque Quero vir na sexta-feira com o presidente. Por que você vai estar aqui? Eu tô aqui ainda. Então pode vir. Oba! Temos a candidata Já tá aí, ó. Sofia. do Partidão. PCB. Do Partidão. Ela é Esse é o Partidão. Ela é professora. Do Oscar Niemeyer. Você já foi do Partidão, né, ô Consta? Ele era do Partidão. Você era do Eu Partidão. nunca fui de esquerda na minha vida. Aí o Partidão... Nem tucano. Nunca fui de esquerda na minha vida. Não? Não. Mas o Partidão tem história, pô. Tem história. Não tem? Manchada de sangue, mas Não, mas tem história o Partidão, pô. Oscar Niemeyer. Muito sangue. O Prestes. E dinheiro público. 100 milhões de cadáveres do comunismo, só isso. Não, mas aqui é outro... Aqui é moreno. Pega. Aqui é o socialismo moreno. Esquerda caviar. Claro. Alegria nas pernas. É lógico. Futebol com alegria nas pernas. Vem não, Consta. Não vem com essa conversa, não. Aqui é nós. Você tá muito lá na Flórida. Na Flórida os caras são mais radical. Eu tô onde os comunistas do Brasil gostam de ir também. Eles não gostam muito da Venezuela e Cuba, não. Quando eles vão fazer enxoval, essas coisas, é lá. Ou levar a criançada é na Disney. Não é nos parques da Venezuela, que acho que nem tem, né? Beijo, Manu. É, isso aí. Muito bem. Qual seria a pergunta para vocês fazerem pro Constantino? Porque eu tô falando demais, já tô com... Tá muito mesa. Eu já tô chato de mim mesmo. Já quer- querendo ir embora. Já quer férias. Tá de Dele, eu sei férias. que ele já deu uma pincelada, mas a expectativa dele para hoje o encontro épico entre Jair Messias e o William certo. Bonner, mais uma vez. Boa questão. Não, assim, eu espero, né, mas espero não do que eu acho que vai acontecer, o que eu gostaria que acontecesse. Eu espero que os apresentadores tentem realmente levar uma entrevista construtiva. Você Ou acha que seja, isso pode surpreender nesse sentido ou não? acho pouco provável. Né? O clima está muito tensionado, a gente sabe que a Globo virou partido de oposição e acho difícil eles tentarem ser isentos e fazer perguntas
que tem que apertar, o jornalista tem que apertar, né, em relação àquilo que é crítica, aquilo que é dúvida, mas dando espaço para apresentar conquistas, virtudes, e não pintar um quadro distorcido, né, do Salvador Dalí, surreal, né, de que de repente a realidade que a Globo enxerga o Brasil hoje não tem nada a ver com a rua. O presidente tirou sarro, ele tá fazendo bem isso, né, aquela coisa do, se eu falar que a água tem que beber mais água, vamos fazer uma reportagem daqui a pouco dos riscos da H2O. O negócio do whey protein não é sacanagem, não. Eu li um resumo no Twitter, muito bom, o cara falando assim, aquele cara que fuma desde o ginásio, cigarro, maconha desde o primeiro ano de faculdade, que mais que tinha na lista lá? Puts, o cara faz um monte de coisa, né? Come McDonald's. Bebe, não sei o que, faz sexo promíscuo com 10 pessoas diferentes todo mês. Boa. Esse cara tá dizendo que o whey protein agora faz mal porque o presidente baixou o imposto do troço. Isso ou não é ridículo? Então, a imprensa do mais, ela caiu no descrédito. Ninguém mais leva a sério esse troço. PIB subiu, mas pode ser que piore lá na frente. Inflação caiu, mas caiu mais pros mais ricos. A última dessas, né? aí o governo colocou as contas no azul, mas ano que vem é incerto. Consta, criaram a desigualdade da inflação, cara. Essa é sem sacanagem. Conseguiram falar que a inflação caiu, mas caiu mais pros mais pobres. É um negócio Seguindo doido. essa linha aí que o Emilinho perguntou a respeito de hoje, da sabatina lá na Globo, e você falou que ele não vai falar pra turma dele, porque a turma deixou de assistir. Você acha que ele vai seguir? Porque a gente sabe que eles vão ser incisivos, vão querer provocar pra pegar aquele Bolsonaro 2018, dá que eu te dou outro, né? Você acha que ele aprendeu com essas armadilhas? Você acha que ele vai... Como ele não vai falar pra turma dele, ele vai mostrar o que de positivo o governo fez? Ou você acha que ele talvez vai dar uma escorregada aí na cara? Lógico que vai escorregar. Não, ótima questão. Claro que essa é uma escorrega. ótima É o questão. Bolsonaro. Porque eu acho que ele deve estar assessorado. Sim. Né, que ele está falando para outro público e é a oportunidade que ele tem de manter uma aparência, porque a questão tudo é também disputa de visão, né, de imagem. Lógico. É a questão estética. Ele tem que manter uma aparência de mais estadista nessa entrevista. Ou seja, ele não pode cair nas cascas de banana e, como diz o mestre Augusto, né, nosso colega, o mestre Augusto Nunes, dizer que não é que o presidente cai em casca de banana, ele vê uma casca de banana do outro lado da rua, atravessa para cair. Exato. Né? Então ele tem que conseguir se controlar e mostrar aquilo que foi feito e passar o recado, Morgado, de forma inteligente. Eu acho que ele mandaria bem, por exemplo, se ele desse uns recados cifrados, do tipo assim, vamos orar pelo Brasil, umas coisas que ele sabe que pro público da bolha global pega mal e para o público médio não. Pra dona, qual é o nome daquela mulher que tava naquele programa da Fátima Bernardes? A dona Regina, não foi? Que virou meme depois. Que ela falou, mas são crianças. Lembra disso no programa? Maravilhoso. A dona Regina. Então ele tem que falar pra dona Regina. Ela ainda tem lá uma inércia e coloca no Jornal Nacional. Sim. Não entendeu ainda que tem Jornal da Jovem Pan, YouTube, ela ainda tá na inércia. Certo. Ele tem que falar pra ela. Então ele tem que mandar o recado, mas a postura tem que ser isso aí que você tá falando. Boa. E se o Bonner chamar ele de tchutchuca do Centrão, aí Não vai lascou. acontecer, Aí não vai lascou. acontecer. Os caras não vão chamar, tá louco. Isso Mas não vai a- acontecer. Vai chamar. Aí fecha as portas. Então, Mas é ironia, Bonner gente. mandar essa. É Ele ironia, pegou sim. pilha com o Chuchuca? Pegou. Pilha. Vixe. E o Pega a pilha. o MBL já tá convidando o cara. Eu achava que já era do MBL, porque o modus operandi é igual. E o mais curioso que eu descobri hoje, Marco, vocês estavam aqui agora entrevistando pessoal sério de ensino e tudo. O MBL tem uma academia. Academia MBL pra explicar sobre liderança. Porra, quem é que faz um troço desses? Vai aprender liderança com o Renan? Com Mamãe Chorei? Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Mas Tá muito esculachado, né? Não, vai ser um Janones da vida, né? Então, mas você acha que os caras... Você não tem medo da política tá tão esculachada assim? É triste, por um lado. Não é? É triste, Tá muito esculachado, né? Mas é Ninguém fala nada, hein? Mas é sinal de que a turma acordou e não tá levando desaforo pra casa. Então, de alguma forma, eu acho que é um excesso de ruído. Eu acho que o Paulo Guedes tem uma visão boa disso. Ele tem falado muito isso em algumas entrevistas. Ele fala assim, calma, esse barulho, esse noise, o excesso de ruído, é típico de uma sociedade aberta, uma democracia jovem. Nós temos a redemocratização há 30 e poucos anos. E olha pelo que passou. Aquela foto lá daquela posse do imperador Alexandre de Moraes, né, que parecia a posse de um imperador, não de um presidente do TSE. Aquilo ali tem uma imagem ali dos 4 ex-presidentes juntos. A primeira reflexão que vem à mente, Emília, como é que o Brasil sobreviveu?
A Sarney, Lula, Dilma e Temer. Como é que o Brasil sobreviveu? Então, é uma democracia jovem, tem as redes sociais que furaram essa bolha da imprensa hegemônica de esquerda. Então tem muito ruído, tem muito barulho, mas tem que espremer e ver o que está na essência. Na essência é um povo que acordou e que está lutando por liberdades básicas. Eu queria aproveitar e perguntar para o Consta sobre exatamente esse momento, porque eu enxergo como se fosse um momento de surgimento do pensamento conservador, do pensamento liberal, que está virando mainstream. Então, como se fosse dores do crescimento. É isso, né? dores do crescimento. E você vê de maneira otimista, quer dizer, o surgimento de, como a gente estava falando nos outros programas, né? Think tanks, entidades associativas que promovam as bandeiras e pautas. Porque o discurso, eu achava que o Lula ia fazer uma estratégia mais paz e amor, tipo 2002. Ele não consegue. E ele tá atacando o pastor, tá atacando o padre, tá falando que... Ele tá cometendo, assim, do ponto de vista discursivo, os maiores absurdos. Eu nunca vi tão agressivo, tão destemperado. Dá até a entender, às vezes, que ele não quer ganhar, né? Acho que ele tá ali porque obrigaram, né? A quadrilha quer ele de volta porque não tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que tá acontecendo isso. Ontem eu passei 1 hora, mais ou menos, passeando pela Livraria Cultura aqui perto, no Conjunto Nacional. E eu fiquei impressionado com a quantidade de livros e editoras diferentes, né? Várias editoras surgiram nesse período com livros com mensagens mais conservadoras, né? Então, assim, a coisa tá acontecendo. Nós estamos dando voz a uma maioria silenciosa que cansou de ficar em silêncio ou cansou de ser silenciada. E essa turma ganhou gosto pelo debate político. Essa turma está citando Roger Scruton, Ben Shapiro, Margaret Thatcher. Então, a coisa não está fácil. Eu não entendo muito esse conservadorismo de vocês. Oi? Eu não consigo entender. Você é conservador em tudo aquilo que você preza e entende. Você é um cara que quer conservar o que é bom. aquilo que é bom. Então você quer conservar, por exemplo, certos valores e princípios que foram transmitidos de vovó para vovó, de papai para netinho, e que você quer educar o teu filho. Mas tem coisa que eu não quero mais. Tudo bem, mas o conservador não é imobilização, não é a estagnação. Isso é uma confusão que as pessoas fazem. O conservador, ele quer adicionar tijolos na construção, mas dentro de um arcabouço, com cautela e humildade. O revolucionário quer implodir o edifício todo que foi legado a nós. O revolucionário, o progressista revolucionáriozinho, ele é arrogante, ele acha que entendeu o mundo todo e ele quer implodir o edifício existente para colocar algo no lugar, fazer tábula rasa. Mas o progressista é o bilionário socialista. O bilionário socialista não existe. Ele quer poder. Existe, ou se é do partidão, ou se é da burguesia, porra. Mas a burguesia quer controle. É a melhor forma de se controlar as pessoas. O diálogo socialista gera a possibilidade de controle social. Sim. Bom, então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco vamos trazer ela, que é do partidão. A Sofia já tá aqui. Do Partido Comunista. Esse ela é economista. Esse é o original. Doutorado em História Econômica. Quero ver. Não é o Nutella, não. Então nós vamos fazer um break. Tem break, Dedê?